Fala galera, tudo bem? De volta aqui no canal Preparei o Hardware com os testes de coolers. Hoje eu trago para vocês os testes de dois novos water coolers da EVGA, o EVGA Closed Loop 120 e 240 mm. São coolers posicionados no segmento topo de linha, voltados para entusiastas que querem um desempenho além dos coolers tradicionais. Os comparativos serão feitos com dois coolers que eu já havia testado previamente aqui no canal, o Maelstrom 120 e 240T da Deepcool, que apesar de serem de segmentos diferentes no caso de entrada, não deixa de ser interessante para você, usuário e provável consumidor de uma das duas marcas, saber qual é a diferença entre um cooler de entrada e um cooler topo de linha com as mesmas dimensões. Vamos aos testes. Precisando de reparos em placas de vídeo, placas-mãe ou mesmo notebooks, MacBooks, equipamentos de informática de uma forma geral, conte com assistência técnica parceira que atende em todo o Brasil, GTEC Informática. Bom, não recebi as caixas originais dos coolers, então vou pular a parte no unboxing e ir direto ao ponto, mas resumidamente, sim, os coolers vêm bem acomodados em uma espuma com dois compartimentos, uma com o cooler propriamente dito e outra com os suportes e parafusos necessários. A EVGA alega no seu site que esses são coolers fáceis de serem instalados e eu tenho que concordar com isso. O cooler já vem com as fãs fixadas, a pasta térmica pré-aplicada e é uma pasta térmica de muito boa qualidade, depois eu vou mostrar isso para vocês nos testes. E o suporte padrão para Intel já vem fixado. Caso você vá usar esse cooler e uma placa AMD, inclusive a M4 é compatível aqui, você pode simplesmente retirar esse bracket sem a necessidade de parafusação e encaixar o novo bracket. Então realmente o cooler é muito fácil, muito simples de ser instalado, coisa aí de 5 minutos você já vai estar com os coolers funcionando. Agora passando para a parte estética, realmente a EVGA trouxe um acabamento premium de muito bom gosto nos dois coolers e também na versão de 280 mm. A começar pelas mangueiras ou pelos tubos, são eslivados, tem um toque realmente bem interessante e são flexíveis, facilitam a instalação e são compridos o suficiente para você poder escolher onde você quer instalar, seja na parte de trás, na parte de cima ou na parte frontal do seu gabinete. O bloco do cooler segue o mesmo caminho, um dos mais bonitos que eu já vi em water coolers selados. E não apenas isso, ele passa bastante confiança, ele passa uma sensação de durabilidade, o que é reforçado pelo próprio tempo de garantia que a EVGA oferece, 5 anos. Para os gamers ele tem iluminação LED RGB na parte interna da logo EVGA, configurável via software EVGA Flow. Você pode alterar a cor, aplicar alguns efeitos como respiração, estático, selecionar a cor conforme a temperatura do processador, além de poder sincronizar essa iluminação com a iluminação de uma placa EVGA de alguns tipos e deixar tudo rodando no mesmo perfil de cor. Mas o principal diferencial desses coolers da EVGA não é a parte estética e sim a performance. A EVGA implementou aqui uma bomba variável. Você pode trabalhar com ela em alta performance ou em baixa performance ou ainda criar um perfil customizado pelo mesmo software EVGA Flow. Para que você possa fazer essas configurações de LEDs e de bomba, você precisa conectar o cabo USB aqui no bloco e conectar isso num header USB da sua placa-mãe. As fãs dos coolers de 120 e 240 são basicamente as mesmas, com as mesmas dimensões, 120 por 120 por 25 mm de espessura. Nós temos aqui uma pressão estática de 4.04 mm e baixo ruído de operação. Elas contam com o rolamento de nano teflon e um design curvado que privilegia, segundo a EVGA, o desempenho, o ruído e a durabilidade. Via software, você pode também acelerar ou reduzir as fãs, além de criar um perfil customizado para ela acelerar só no momento que o CPU, por exemplo, estiver em alta temperatura. O radiador de alumínio dos dois coolers também é basicamente o mesmo, mudando apenas o comprimento deles, obviamente, de 156 mm do CLC 120 para 276 mm no CLC 240, enquanto que a largura se mantém em 122 mm com uma boa espessura de 28 mm. Nos dois coolers é possível adicionar mais fãs para fazer o push and pull, no entanto o cooler não acompanha parafusos extras para isso, e caso você queira que todas as fãs sejam controladas via software, você vai precisar comprar
um adaptador splitter para fãs. Bom, é isso. Vamos agora aos testes de desempenho desses dois coolers em comparação com os outros coolers que eu mencionei anteriormente. Eu escolhi dois setups que não acompanham o cooler, então você precisa necessariamente comprar um cooler para esses dois processadores. O primeiro é o i7 7800X do socket LGA 2066, é um CPU de 140 watts. E o segundo, Ryzen 7 1700X do socket AM4 com TDP de 95 watts. A montagem foi bem simplificada nos dois setups, especialmente no socket 2166 que já vem com backplate, basta você colocar o cooler e fazer a parafusação. No AM4 teve apenas uma etapa a mais, que foi trocar aqui o bracket, mas também foi uma instalação bem rápida e bem tranquila. Eu separei os testes em 4 etapas. Primeiro nós vamos avaliar a qualidade da pasta térmica padrão em comparação com uma topo de linha, a Gelid GC Extreme, e um software de stress para os processadores. Pelos testes nós vemos que a EVGA trouxe uma excelente pasta térmica pré-aplicada, seja lá qual seja essa pasta. Agora um teste prático para os usuários que pretendem usar os coolers majoritariamente em games. Eu joguei o multiplayer do Battlefield 1, que é bastante exigente para o CPU, por aproximadamente 10 minutos e observamos que houve um empate técnico com o Ryzen 7 1700X de 95 watts e uma diferença maior para o 7800X devido ao seu alto TDP, mas ainda assim um resultado satisfatório para todos os coolers. Passando para o teste de renderização no Vegas 15, onde o processador geralmente é usado por um bom tempo e com alta carga, o que tende a trazer temperaturas maiores e maiores níveis de ruído. Aqui nós vemos que os coolers de 240mm começam a se distanciar das respectivas versões de 120mm, com ênfase no CLC 240 da EVGA, que entregou os melhores resultados. Não menos importante, um teste de full stress dos processadores, mostrando como eles se comportam em carga máxima por 15 minutos no Prime 95, que é algo além do usual, mas é interessante de ser avaliado. Novamente, a temperatura dos processadores fica ainda maior, chegando a extremos 99 graus, com o 120T no 7800X em estoque, hein? E 81 graus com o R7 1700X em overclock. Nesse caso, houve uma diferença muito grande para os coolers CLC da EVGA, e essa folga no CLC 240 possibilita casos ainda mais agressivos. Overclock no 7800X rodando no Prime 95. Para você ter uma ideia, o CPU dissipou inacreditáveis 240 watts, muito além das especificações de coolers convencionais. E apenas o CLC 240 conseguiu, ainda que com o CPU em altíssima temperatura, completar o teste, enquanto os outros coolers falharam em poucos segundos de teste. Avaliando por fim a intensidade sonora dos coolers em idle e em load, os coolers da EVGA apresentaram os menores níveis de ruído, algo que é prometido pela EVGA, porém os Maelstrom não estiveram muito à frente. Bom pessoal, chegamos ao final desse vídeo, agora vamos às conclusões, se vale ou não a pena, de acordo com o seu objetivo. Os testes nos mostraram que em tarefas cotidianas, como por exemplo um jogo multiplayer, os 4 coolers se deram bem, com uma ênfase, é claro, nos coolers da EVGA, que estão no segmento um pouco acima, mas notem que nós tivemos uma diferença maior apenas em CPUs de alto TDP, como o 7800X, que não é a realidade da maioria das pessoas. Já um Ryzen 7 1700X de 95 watts, a diferença foi de 1 grau, nula. Quando você reduz o CPU, põe um Ryzen 5, um Ryzen 3, um Pentium, um Core i5, um Core i3, essa diferença continua sendo muito pequena ou nula. Então, se o seu objetivo são as tarefas básicas do dia a dia, um uso casual, nada extremo, nada agressivo, os 4 coolers são ótimas opções, com uma ênfase nos Maelstrom, por ter um custo bem mais baixo em relação aos coolers da EVGA, afinal são de segmentos diferentes, um cooler de entrada versus um cooler de alto desempenho. Agora, se o seu objetivo é renderização, a gente começou a notar uma diferença maior, isso num teste de 10 minutos, no teste de 1 hora, essa diferença tende a ser maior também. Ou se você gosta de fazer benchmark, quer fazer overclock, vai usar um CPU de alto TDP e também overclock, os coolers robustos
de 240mm, especial, os coolers da EVGA começaram a se diferenciar. Então, a escolha de vocês depende do seu objetivo, um uso casual ou um uso extremo, um uso um pouco mais agressivo, que vai necessitar de maior poder de dissipação. Um ponto negativo é o software, mas não o software em si, sim a implementação dele para a plataforma AM4, que ainda está deixando um pouco a desejar. A temperatura do CPU e a rotação das fãs não são informadas, mas principalmente o software crasha várias vezes durante o uso. É muito difícil alterar alguma coisa sem presenciar uma ou outra travada do software. Para a plataforma Intel, ele está funcionando sem nenhum problema. Bom, então é isso, pessoal. Esses são ótimos coolers do segmento topo de linha, voltados para usuários agressivos, exigentes, que querem bastante desempenho, não quer throttling, não quer a máquina desligando em uma situação muito agressiva, conforme eu mostrei aqui para vocês. Em breve eu vou trazer mais comparativos de coolers de outras marcas, de outros segmentos, para ajudar você, usuário, que está aí se decidindo em qual cooler você deve comprar. Grande abraço a todos, pessoal, espero que tenham gostado, até mais.